Por que Judas traiu Jesus? A gente pode examinar todos os discípulos, né? Todos os discípulos, em alguns momentos, tiveram momentos difíceis na caminhada. Hoje a gente tem o conforto de estar falando de uma obra excepcional na humanidade. Nós temos acesso à tecnologia. Hoje a gente abre um aplicativo e tem livros lá que são livros de conhecimentos universais, da literatura, de tudo. Na época em que o Cristo esteve aqui na Terra, que ele escolheu os discípulos e alguns outros foram escolhidos pelos outros discípulos, que é uma história à parte, a dificuldade em tudo era latente naquela época, em tudo. Eles andavam quilômetros e quilômetros, eles pregavam, eles trabalhavam, né? Então, todos os momentos houve dificuldades, não somente dificuldades espirituais, como físicas também. Normais, inclusive até tem momentos ali que fala que Jesus teve que fazer milagres ou milagre para alimentar o povo. Não tinha como prover naquele momento. Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho dentro de mim uma grande admiração por esses discípulos, devoção ao trabalho que eles fizeram junto a Jesus Cristo. E eles foram nomeados por Jesus como embaixadores do reino aqui nesse mundo. Então há de ter um zelo para falar deles, inclusive de Judas. Judas, ele desde da infância, ele teve uma infância relatada pelo livro fácil, né? Não houve dificuldades, assim no sentido para moldar, para forjar o caráter dele, né? Não gostava, quando adulto, de ser confrontado. Ele tinha uma baixa autoestima. Então ele nutria dentro dele aquele sentimento de querer provar alguma coisa no âmbito social, inclusive de querer trazer Jesus para ser, de fato, o rei dos judeus naquela época, uma questão política, inclusive. Então ele foi se decepcionando com algumas atitudes de Jesus no fundo do coração dele, foi nutrindo dentro do coração dele algumas decepções que não era Jesus que estava decepcionando ele, era a visão dele que estava se decepcionando com o que Jesus estava fazendo. Então a personalidade de Judas era uma personalidade vingativa, era uma personalidade de uma certa maneira não forjada, não era forte para enfrentar todas aquelas situações. Então, uma das motivações dele foi que Jesus repreendeu ele uma certa vez na frente de algumas pessoas, né? Ele viu, na questão do óleo para ungir, ele viu Jesus usando aquilo e ele falava, não, a gente poderia economizar para juntar fundos para a gente, que ele era o tesoureiro. Então ele via algumas coisas ali, ele sempre colocava isso para tirar vantagem de alguma coisa. Cara, Judas teve momentos de grande frustração. Então a história de Judas em particular, ela é uma história que Jesus Cristo nomeia ele como filho da vingança. Então ele entregou Jesus para ter uma aprovação do Sinédrio, do povo judeu, como o cara que entregou Jesus. Mas o povo judeu, por orgulho também, houve assim uma rejeição tão grande com ele, porque ele foi considerado traidor. E ninguém gosta de traidor. E ele foi um traidor. Todos os irmãos apóstolos, inclusive Jesus, não sabiam que estava tendo dentro do coração dele esse sentimento, sabe, de eu vou trair o mestre. Tava nutrindo na última ceia. Jesus já sabia, deu alguns conselhos para ele, mas os discípulos em si não sabiam disso, né? André, que era um apóstolo que prestava atenção mais na personalidade e no comportamento de cada um, percebeu algo, mas muito superficialmente. E quando eles foram orar no Getsemane, ele já não estava mais, mas eles ainda tinham a esperança de encontrar Judas, né, no acampamento em seguida. E quando ele não encontrou e que Jesus foi orar, aí eles perceberam que Judas tinha traído eles, tinha desertado do grupo de Jesus, né, dos apóstolos. Então ficaram somente os 11. Depois, mais para frente, a gente pode falar do desfecho da morte dele, como é que foi. Mas basicamente ele era uma pessoa vingativa. Então, por vingança também e por falta de caráter, de coragem, ele traiu o nosso Senhor, Jesus Cristo. Perfeito.